Irmãos, abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o 5. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 até o 5. Essa epístola de Paulo, essa carta de Paulo ao jovem Timóteo, ela foi escrita, irmãos, por volta do ano 64 a 68 depois de Cristo. Essa carta ela tem como uma visão geral alertar dos falsos mestres que sempre vão perturbar a igreja e que a igreja precisa ser encorajada a enfrentá-los e também precisa estar alicerçada nas Escrituras. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele escreve essa carta ainda em prisão, provavelmente na segunda vez que ele foi preso. Ele estava aguardando o julgamento, iria acontecer, mas provavelmente Paulo já sabia que iria ser condenado. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele escreve já bem no final da sua vida, no fim da sua jornada apostólica, e ele estava muito perto do martírio. Ele já estava perto de ser martirizado. E ele precisava passar o bastão, passar a batuta do seu ministério. E Paulo, ele encoraja Timóteo na incumbência de assumir essa jornada. O jovem pastor está enfrentando muitas perguntas e medos, quais hoje nós também enfrentamos também, sendo ministros ou não. Como a reforma protestante trouxe o sacerdócio universal, todo crente, ele pode e deve pregar a palavra de Deus. Nós vemos esse contexto dessa carta, que é uma das cartas pastorais dele. Mas ela não serve somente para pastores ou líderes, e sim todos aqueles que estão incumbidos de levar a palavra de Deus. Todos os pregadores, ordenados ou não, leigos ou não, essa carta serve para encorajá-los. O texto diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o seu ministério. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus,
mais uma vez estarmos aqui, Senhor, tua casa, para que a gente possa vir a buscar discernimento espiritual para as nossas vidas, para que a gente possa vir a buscar uma palavra, possa vir a mudar a nossa vida também, Senhor, nos corrigindo, nos repreendendo e nos encorajando, Senhor, a continuar o ministério qual o Senhor nos deu. E que se nós estamos pecando também, Senhor, por omissão, por não estarmos fazendo nada na sua casa, Senhor, que o Senhor possa vir a nos perdoar e que o Senhor possa vir a nos despertar, Senhor, a fazer as coisas que outrora nós fazíamos com alegria, com leveza, Senhor. Que o Senhor possa despertar o nosso coração, Deus, para cumprir a missão de pregar a Tua palavra, a missão de cantar e louvar a Tua palavra, a missão de sermos testemunhas vivas, mártires, Senhor, qual o Senhor nos chamou para sermos. Em nome de Jesus Cristo, eu possa vir a abençoar, Senhor, que essa palavra possa vir a trazer mudança em nós. É isso que eu te peço e já te agradeço, Jesus Cristo. Amém. A pergunta no qual começo a ministração dessa palavra seria: por que devemos anunciar o Evangelho aos pecadores que vivem em suas práticas do pecado? Por que nós devemos pregar a palavra de Deus? Por que nós devemos anunciar? Por que nós devemos anunciar as boas novas àqueles que estão perdidos? A palavra começa assim: conjuro-te. Alguém sabe o que é conjurar? Conjuro-te. Esse verbo, irmãos, no original, no grego, ele é colocado como diamartiromai. Diamartiromai. Ele tem como conotação legal. E conjurar significa testificar sobre juramento. Testificar sobre juramento. Dar testemunho solene. Por que Paulo já começa esse capítulo da epístola falando conjuro-te? Paulo ele tinha como objetivo impressionar Timóteo quanto à seriedade da sua tarefa de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele queria fazer com que Timóteo entendesse a seriedade da sua missão, pregar o Evangelho. Nós temos que ter a consciência, irmãos, que nós anunciamos o Evangelho em tempo e fora de tempo. Com a nossa boca, com os atos, com o nosso louvor. E Paulo deixa esta lição para Timóteo, para realmente chamar a sua atenção, para que ele dê esse testemunho solene com seriedade sobre a verdade da palavra de Deus e da sua tarefa em pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E por que nós devemos pregar esse Evangelho? Conjuro-te de Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Porque nós temos que pregar também, irmãos. Deus irá trazer a julgamento todas as pessoas. Deus irá trazer julgamento
todos os homens e mulheres. Por isso que eu e você temos que proclamar, anunciar as boas novas que Cristo ressuscitou e nos redimiu dos pecados. Todos nós iremos ser julgados, crentes e não crentes. Nós devemos proclamar o Evangelho para que a salvação dessas pessoas possam ser anunciadas através de Cristo Jesus. Tudo que nós fizermos, irmãos, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Por isso que Ele irá julgar. E por isso que o Evangelho deve ser anunciado. Pregar para aqueles que não acreditam, para aqueles que nunca ouviram e nem acreditam. Pregar para aqueles que não obedecem. Não querem obedecer. E pregar para aqueles que perderam também a sua confiança em Deus. Pregar para corrigir, pregar para repreender, pregar para exortar. E exortar aqui tem um significado de encorajamento. Devemos pregar, seja oportuno ou não. Existe outro verbo aqui, quando ele fala, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. O verbo trazendo por insta, aqui no grego, se chama episteme. Significa estar de prontidão e sem nenhum tipo de hesitação. Não devemos hesitar ao levar a palavra. Hoje a igreja cristã, irmãos, precisa extremamente, tem muita necessidade de ser pregado uma boa e verdadeira palavra, uma palavra autêntica, uma palavra fiel às Escrituras e com uma característica de extrema urgência. E quando a gente fala que era oportuno ou não estar ligado só à pessoa que vai ouvir a mensagem. Estar ligado à pessoa que vai falar da mensagem também. Não quer dizer que nós devemos ser grosseiros ou coisa assim, para a pessoa poder, ao levar a mensagem, para que ela escute. Mas insta, quer oportuno, quer não, também está ligado à pessoa que leva a palavra. Porque quer você esteja cansado, descansado ou não. Ou seja, o pregador da palavra tem que estar pronto, sem hesitação, para ministrar a palavra de Deus. Sem desculpa nenhuma de estar cansado, fadigado ou indisposto. Tudo isso ele tem que vencer para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Todas essas dificuldades do próprio pregador, eu que estou falando, de que você irá pregar para o seu amigo do trabalho, para o seu colega, mesmo que você esteja cansado ou não, você não pode hesitar em falar a palavra de Deus. O insta são para as duas pessoas, para o que irá receber a palavra e para quem vai pregar a palavra. A ideia também é de um soldado.
mesmo fora do seu turno, se for chamado, eles têm que estar prontos para servir. E nós sabemos que não é fácil, irmãos. Nós sabemos que lutamos com inúmeras dificuldades. Não só o que ministra no púlpito, mas os que ministram aí também. Para todas as pessoas. Nós sabemos que temos dias extremamente cansados, fadigados, com vontades de querer dormir até tarde. Com algumas vontades que não se encaixam com a palavra de Deus. E até de preguiça mesmo. Seja oportuno ou não, temos que pregar sem hesitar. Sem desperdiçar qualquer oportunidade. Como devemos abordar, Ricardo, essas pessoas? Nós temos uma tarefa de pregar o Evangelho. Mas como nós devemos abordar essas pessoas que não acreditam em Deus, na sua palavra? Primeiro, corrige. E corrigir aqui tem um significado de convencer. Convencer. Convencer os que contradizem. Trazer à luz aos pecadores. Revelar um erro. Deus irá julgar os pecados dos homens. Isso nós temos que ficar bem alertas. Mas nós devemos dizer também que Deus é misericordioso o suficiente, oferecendo o Evangelho, cujas suas verdades podem redimir esses pecadores. E trazer o perdão, e fazer com que elas, pelo poder do Espírito Santo, através da sua palavra, que elas creiam no Evangelho de Jesus Cristo. Se nós formos no capítulo 3, no versículo 16, um pouquinho mais atrás, a Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo já tinha acabado de dizer isso a Timóteo na carta, falando do poder que a Escritura tem, que a palavra de Deus é inspirada para convencer pecadores em sua verdade. O Espírito Santo, através dessa palavra, trabalha na vida dos pecadores, das suas práticas, e trazem a eles o arrependimento necessário, que conduz essas pessoas para o caminho da vida eterna. É pela palavra de Deus que nós corrigimos as pessoas. Não são pelos nossos pensamentos ou pelos nossos conselhos, mas pela palavra de Deus que nós corrigimos as pessoas, que nós confrontamos as pessoas. Não é pelas nossas opiniões próprias. Não são pelo aquilo que eu acho ou deixo de achar. Aquilo que eu faria no seu lugar. É o que a palavra diz. É o que ela fala.
ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ela pode nos conduzir à vida eterna. E como podemos abordar aqueles que não obedecem à palavra de Deus? Aqueles que têm um conhecimento dela, mas não obedecem. Corrigir. E o segundo, repreender. Repreender com longanimidade e doutrina. É identificar as atitudes erradas e como elas estão erradas e confrontar, dizendo para que as pessoas possam obedecer a palavra. Nós temos que alertá-las que elas estão desobedecendo, que elas estão distorcendo a palavra, ou até mesmo negando a palavra de Deus. Quando as pessoas ignoram os ensinamentos da palavra de Deus, nós, como pregadores do Evangelho, devemos que repreendê-los e avisá-los dos seus pecados. Vivemos numa sociedade do politicamente correto, onde as pessoas têm dedos para falar com outras pessoas, onde as pessoas ficam com medo de alertar. Mas, irmãos, nós somos crentes maduros. Nós devemos ficar felizes quando o irmão, um presbítero, um diácono ou um pastor chama a atenção de suas ovelhas para atitudes erradas, porque elas não querem o seu mal. Elas querem que vocês sejam o quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa. Para que você melhore em Cristo Jesus, para que você saia do seu nível de mesmice espiritual e dê um passo avance, suba um degrau a mais na sua caminhada e na sua jornada de fé. E isso, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque não devemos fazer isso de maneira estapafúrdia ou de uma maneira agressiva, no sentido de atacar ou ofender o irmão. Nós devemos fazer isso com o quê? Corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Paciente, com calma. Deus usa eu e você para nós proclamarmos as boas novas do Evangelho, anunciarmos a palavra da salvação. E é por meio dessa repreensão que Deus resgata essas pessoas das consequências horríveis que o pecado pode causar. Isso não é ruim. Isso é ótimo. Quando uma pessoa está te alertando e te avisando das coisas, é porque ela não quer que o seu mal aconteça. Ela não quer ver as coisas fracassarem. Ela não quer ver o seu casamento acabar. Ela não quer ver com que você fracasse na sua vida financeira, amorosa, espiritual, enfim. Ela está te alertando para que você não caia em algum erro. E você deve ficar feliz com isso. O duro é você ver um irmão que está indo
para um lado de perdição e você fica calado, quieto, mudo. Isso sim é perigoso. Isso sim é perigoso. Quando os irmãos já não têm mais aquela comunicação, aquele amor um com o outro. Deixa ele que se vire, ele que vai ser responsável. Problema dele. Nós não podemos pensar isso como comunidade de fé. Nós temos que promover o melhor, no sentido de melhor servir a Deus. A Bíblia não fala que é melhor obedecer do que sacrificar? Por isso que nós alertamos as pessoas, para que elas não caiam num erro e não se percam. Por isso que nós repreendemos. Como nós devemos abordar aqueles que perderam a confiança na palavra de Deus? Corrigir, repreender, e o terceiro, exortar. Quando a gente fala de exortação, as pessoas ligam como se corrigir, repreender e exortar fossem um só. Isso não está certo. Está errado. Exortar é encorajar na verdade. Uma vez, quando eu cheguei na Penha, presbítero Persílio, eu falei assim: o irmão veio da onde tudo? O irmão já ensina, poxa, eu vejo que o irmão já tem uma prática de ensinar, de falar, você já pensou no ministério, tudo. Eu falei pro Persílio, Persílio, eu já prego já faz alguns anos, tudo, ensino, só que falei para ele, eu sou um simples diácono na igreja. Aí ele fez assim: o irmão permita em te exortar. Falei, claro. Ser um simples diácono é ser simplesmente servidor e servir como Cristo serviu a igreja. Então seu trabalho não é simples. O seu trabalho é um dos trabalhos mais honrosos que existe. Servir as pessoas como Cristo serviu a igreja. Ali ele me exortou, me corrigiu, mas ele me encorajou a olhar o serviço da diaconia da igreja como algo sublime, não como um simples serviço. Ele me encorajou a ver o ministério da diaconia com outra perspectiva. Isso sim é exortar. Exortar significa chamar para perto, buscar a pessoa para auxiliá-la, consolar. E aqui insta, como palavra de Deus, a agirem de acordo com a esperança e a força que Cristo ofereceu. Apontar as garantias de uma vida eterna, da doutrina necessária para continuar a jornada. Incentivar, encorajar na doutrina correta, lembrando das bênçãos de uma vida eterna. Com paciência e firme, sendo amoroso e sensível às pessoas. Longanimidade. Corrigir incentivando. Sabe aquele chefe que às vezes ele quer fazer uma frase de impacto com você?
Cara, às vezes eu te impressiono, sabe para quê? Porque eu sei que você pode fazer melhor. Eu sei que você pode. Eu sei. Às vezes ele está tentando te encorajar para que você evolua no seu serviço, para que você dê um passo além, para que você seja mais independente, vá além do esperado. É nesse sentido. Ele está te exortando para que você fique firme, sabendo que a promessa não é vã, que a promessa de uma vida eterna com Cristo Jesus, onde lá nós estaremos num reino eterno, onde não haverá choro, nem dor, nem sofrimento. Fica firme, aguenta aí, Timóteo. É nesse sentido que nós devemos exortar e encorajar os nossos irmãos também na caminhada. Não é aquele que você fala uma coisa e o cara fala: vixe, que desgraça, hein, cara? Meu Deus. Eu vi. E tá perto do fim assim, né, velho? Não, é encorajar, é seguir. Vamos, é isso mesmo, meu. Continua assim, fica firme, vai dar tudo certo. Segue, meu. Creia, tá orando, ora mais, hein? Encorajar. Mas não encorajar com palavras motivacionais, mas encorajar na doutrina, na palavra. Sabendo que a nossa esperança não é vã. Sabendo que Ele ressuscitou. E por Ele ressuscitar, todas as nossas promessas estão de pé. E Deus é fiel para cumpri-las. A Escritura não diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la? Normalmente as pessoas usam esse versículo para quê? Para triunfalismo. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Aí você ganhou um carro, você ganhou uma casa. Não. Ele fala que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. É que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para cumprir ela e levar você para a eternidade junto com Ele. Não deixar você se perder no meio do caminho. De sustentar, e mesmo que você esteja fraco, Ele é fiel para cumprir o seu chamado na sua vida e te levar para a vida eterna. E você não vai pelas suas forças, você vai pelas forças do Deus Todo-Poderoso. O outro ponto. Mas, Ricardo, como serão essas pessoas que nós iremos anunciar o Evangelho? Será que a gente vai anunciar o Evangelho e as pessoas vão abrir o braço? Poxa, era isso mesmo que eu precisava. E vão te abraçar e vão falar glória a Deus e aleluia. E tá tudo certo e que maravilha, né? Oh meu Deus, quem dera se fosse assim, né? Mas a Escritura continua. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. Aqui, irmãos, Paulo fala que os homens que nós iremos pregar vão ser pessoas hostis, pessoas que não querem ouvir a verdade,
pessoas que não querem ser confrontadas, pessoas de dura cerviz, homens naturais, sem o Espírito Santo, homens que não sabem discernir, homens que estão mortos espiritualmente. E esses homens que estão mortos espiritualmente, são esses homens que nós temos que pregar o Evangelho. Homens que estão atraídos e motivados por falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falso evangelho. Homens que irão desprezar o verdadeiro evangelho. Homens que levantarão mestres para si. Às vezes as pessoas me perguntam: por que existem tantas seitas no Brasil? Por que existem tantas falsas igrejas evangélicas no Brasil? Está aqui, Timóteo. Escar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças. Esses homens não vão atrás do evangelho da verdade. Esses homens estão atrás de cura. Eu quero ser curado. Eu quero ser rico. Eu quero ser próspero. Eu quero ter muito dinheiro. Salvação aí vem depois no pacote aí. Eles querem ouvir coisas que caiam como mel em seus ouvidos. Ouvir coisas onde o coração deles está cheio. Coração que procura riqueza e prosperidade, ele vai adorar o pregador que fale sobre riqueza e prosperidade. É por isso que esses falsos mestres estão de pé até hoje. Ele não está falando aqui: vem para a minha igreja, eu vou anunciar o evangelho da verdade, para que haja arrependimento na sua vida, que você arrependa-se dos seus pecados, possa servir a Cristo. Não, esse não é o convite que ele vai fazer. Vai fazer: venha na minha igreja. Você que vendia coxinha no farol, eu vou fazer você andar de navio e helicóptero. Vou fazer você ter Mercedes, BMW e Ferrari. Isso que o coração dele quer ouvir, e é isso que aquele falso pregador entrega para ele. E aí ele fica refém desse falso evangelho, refém dessa falsa igreja. É por isso que nós vemos igrejas com 10, 15, 20 mil pessoas. E às vezes igrejas, irmãos, com aquele pastor velhinho, humilde, que prega fielmente o evangelho de Jesus Cristo, onde as pessoas entram na igreja dele, choram pelos seus pecados, se arrependem e encontram a graça de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Essas igrejas têm 50 pessoas. Porque esse homem não negociou a verdade. Ele não se vendeu para ficar rico e andar de carrão. Ele seguiu o conselho de Paulo, onde ele está sob juramento de pregar o evangelho da verdade. E ter o preço de viver uma vida humilde, simples, como aquele que anuncia o evangelho. Onde ele não se vendeu, onde ele não se entregou. E continua: tu, porém, sê sóbrio
em todas as coisas, suportando aflições, que fazem um trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o seu ministério. Temos que ser sóbrios. Sóbrio no sentido de não ser levado por novidades teológicas, novidades no mercado da fé, novidades onde a teologia da prosperidade é trocada pela teologia do coach, onde essas teologias, elas falam de tudo, menos da graça redentora de Cristo, menos do sacrifício na cruz. Jesus não morreu para que você tivesse um carro zero ou uma casa boa. Jesus morreu para pagar a sua dívida do pecado e conduzir para a vida eterna. Esse é o Evangelho, puro e simples. Essa é a palavra de Deus, pura e simples, onde nós não devemos ser tentados por isso. E fazemos um trabalho de evangelista, pregando sempre a palavra de Deus, anunciando sempre o reino dele, cumprindo o ministério no qual Deus nos chamou. Tendo em vista que Jesus irá julgar, irmãos, toda a humanidade, nós devemos proclamar o seu evangelho para aqueles que precisam ser corrigidos, repreendidos e exortados, convencidos dos seus pecados, encorajados a continuar. Paulo colocou diante de nós a incumbência de levar a santa palavra de Deus, que vai exigir de nós compromisso sério com Deus, compromisso sério com Ele. Em sua graça, Deus nos chamou, nos motivou, nos permitiu superar todos os nossos medos, para que a gente possa proclamar a sua palavra, a fim de que as suas promessas sejam cumpridas, colocando em nossos corações preocupação, irmãos, os necessitados, e para defender a verdade contra aqueles que negam as pessoas que precisam ouvir a verdade. Existem pessoas que negam a palavra da verdade. Que essa graça, irmãos, possa vir estar sobre nós, anunciadores do Evangelho de Jesus Cristo. Que isso possa motivar, que a gente possa ser um instrumento de salvação de todas essas pessoas, dentro de cada contexto que Deus nos coloca. Cada um tem um contexto que Deus coloca. Você faz parte de um cenário onde eu não faço, mas Deus te chamou, você nesse contexto, para anunciar as boas obras ali naquele lugar, proclamar a sua palavra e cumprir seus propósitos na sua vida e na vida daqueles que irão ouvir o Evangelho de Jesus.